Você pode ser o que você quiser. E aí as pessoas não podem definir quem você é ou por que você é. Então você tem que pôr limite. Começou mais um episódio do podcast Conte Com Elas. Eu sou a apresentadora, a Karen, e hoje vamos receber ela que é gerente comercial e formada em gestão comercial. Ela é mãe, acredite ou não, da Giovana, de 15 anos, e do Guilherme, de 7 anos, e esposa do Ricardo. Ela tem mais de 10 anos no mercado financeiro e ama dançar na igreja e ir no cinema com a família. Então recebam Vanessa Guanabara. Seja super bem-vinda, Van. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como você tá? Tudo bem, essa apresentação foi maravilhosa. Obrigada. Gente, alguém acredita que essa mulher é mãe de 2 e ainda de uma menina de 15 anos? Uma de 15 anos. Não, eu fico indignada, Vanessa. Você é uma deusa grega, né? Obrigada. E, Van, a gente tem uma regrinha aqui pra começar o episódio, que é o quadro Conte Com Ela. Tá que bom. eu quero... A gente sabe que você tem 2 filhos, você é casada. Mas conta pra mim. A gente, como mulher, acaba sendo apoio de muita gente na nossa vida, né? Tanto na vida pessoal quanto na profissional. Fala pra mim, quem conta com você? Eita, quem conta comigo? Além dos filhos, lógico, né? Giovana, Guilherme, meu marido, minha mãe, né? Ela é minha rede de apoio, mas eu também sou a rede de apoio dela. No trabalho, acredito que os pares que eu tenho também, eu sou ali uma rede de apoio para eles também, então eles podem também contar comigo. A lista é grande, né? Como eu falei, eu gosto de dançar na igreja, então eu tenho minha rede de apoio, eu sou o apoio também, que eu sou ministra, né, de dança, que então incrível. Eu sou dirigente também. Então são pessoas que contam realmente comigo, Com eu sou o certeza. apoio dessas pessoas. Então a lista é grande. Não, com certeza. Nossa, gente, uma mulher faz tudo, né? A gente Sim. acaba dando apoio pra muita gente, né? E graças a Deus também essas pessoas acabam sendo nossa rede de apoio também, né? É bom. E vamos começar com um assunto super importante, né? Hoje aqui no mercado financeiro, você já tem mais de 10 anos de carreira, 8 no mercado financeiro, né? Sim. E a gente sabe que esse mercado, ele é predominante masculino, né? Os homens dominam, a gente sabe que 35% das mulheres só que ocupam esse espaço, né? E dentro desse mercado, a gente sabe que apenas 15% é ocupado por pessoas negras, né? Então, é um número, assim, absurdo, né? Sim. E eu quero entender você como mulher negra, como você... o que significa pra você? Como que você vê esse cenário? Como que você se posiciona como mulher negra num mercado financeiro? Boa pergunta. Tensa, né? Sim. É desafiador. Sim. Né? Muito desafiador, porque é um mercado ainda que é muito masculino. Sim. Né? E as poucas mulheres que têm ainda um número é menor quando se fala de mulher negra. Exato. No meu caso, eu sou uma mulher negra e retinta, né? E ainda encontra-se mais barreiras e mais dificuldades. Sim. Então, é uma questão de você ter que se provar toda vez o quanto você tem capacidade para estar naquele lugar, de escutar palavras do tipo, é uma cota, né? E você tem que provar que você não é cota, que você tá ali realmente porque você tem capacidade de estar tanto quanto uma mulher ou um homem branco, Sim. né? Mas realmente é se provar mais, né? Então, se a Isso mulher cansa. hoje, ela precisa se provar, na minha posição de mulher negra, a gente tem que provar o dobro. Então, é difícil, é desafiador e tem que ter muita coragem. Pra Sim. falar assim, olha, eu cheguei aqui, isso é inspiração para outras. Eu cheguei até aqui, é possível e você, mulher negra, também consegue. Com né? certeza. Não desista, porque vai ter muitas barreiras, muitas pessoas falando você não pode. E aí, você tem que tampar o ouvido e seguir no alvo. É sabe? isso, né? bem E é assim. cansativo, né? Eu imagino. Cansa. Como mulher, a gente já é cansativo, né? Tudo que a gente passa, enfrenta no decorrer da vida. Eu falo que a mulher, ela já nasce se protegendo, né? Ela já nasce criando formas de se proteger. Como mulher isso. negra, isso deve ser o triplo, né? Da exaustão de que isso traz, né? Muita. E eu quero saber também, na sua opinião, qual a mudança cultural que você considera urgente de mudar nesse mercado, né? Não só no financeiro, no mercado de trabalho como um todo, né? Qual a mudança cultural que seria significativa para talvez mudar esse cenário? Eu acho que é a equidade, né? Porque aí a gente fala muito de igualdade, mas ela é injusta porque eu acho que a equidade é necessária, porque são pessoas que são diversas e diferentes e que elas podem ocupar o mesmo espaço desde que haja ajustes
justos para cada pessoa estar naquele mesmo local, sabe? Sim. Então, acho que realmente, de fato, é o cultural, né? Sim. Então, é a mesma coisa quando a gente falava, assim, muito de ética, né? Hoje, ninguém entra numa empresa sem passar realmente pela ética do que a empresa precisa. Aquele fit cultural, né? Exato, né? Então, eu acredito que a equidade, de você saber trabalhar com outras pessoas, também é algo que tem que ser colocado igual é a ética, né? Porque quando você entra na empresa, você passa por compliance, você assina vários termos do que não pode, porque está dentro da ética da empresa. Eu acho que o saber trabalhar com outras pessoas que é diferente que você e aceitar a diferença daquela pessoa que ela pode trazer criatividade, produtividade que pode ser tão boa quanto a sua, é saber lidar com pessoas, né? Independente da raça ou gênero. Com certeza. E quando você fala em equidade, você acha, por exemplo, a cota, ela faz parte disso ou não? Como que você enxerga isso? Essa forma, né? Essa política de equidade, vamos assim dizer. Eu ainda acho que ela ainda não está bem colocada e as pessoas ainda não entendem o que de fato seria, né? Eu acho que é uma questão de cultura de ensinar, né? Eu acho que tem que ser latente, tem que ser toda hora falando, olha, esse tipo de comportamento, ele é racista, esse tipo de comportamento para uma pessoa que é PCD, você não está ajudando, você está prejudicando. Então, isso precisa ser realmente inserido em educação, em falar. Acho que eu concordo super, viu, Van? Porque a equidade, a cota, no caso, muita gente enxerga como, é só para colocar a pessoa de PCD no meio, né, no mercado. Mas não é só isso, porque isso não desconsidera a qualificação da pessoa. Né? A empresa ela não está desconsiderando a formação, a capacitação dessa pessoa. Ela só está dando mais espaço, porque a gente sabe que hoje a maioria das pessoas negras estão na marginalidade, estão na favela. Você é criado, você tem mais dificuldade de ter acesso a uma faculdade, por vários motivos, né? Sim. E eu acho que é como você bem falou, eu acho que como a gente coloca isso, como a gente explica isso, que falta, né? E também as pessoas abrirem a mente de entender isso. Exatamente, né? Porque existe a cota, porque um dia ninguém aceitou que tivesse um PCD ou que tivesse um negro, então foi necessário fazer uma cota para que nós pudéssemos mostrar que eu sou tão capaz de estar nessa cadeira quanto você. Exato. Porque eu estudei para isso. É claro que até eu estudar para isso é um pouco mais difícil a trajetória. Mas eu cheguei, né? Eu tô aqui porque existe a cota, mas porque eu tenho capacidade para estar. Arrasou. Perfeita. Não, você fez a melhor colocação possível, sim. Eu super concordo, tá? E você já sofreu, né? Infelizmente, algum ato de racismo ou até machismo dentro do mercado? Sim, porque a gente está falando que é um mercado masculino e o mercado financeiro, ele ainda também é muito machista, né? Sim, tem isso. Então, tem muito isso, né? De você saber o que você está falando e ele, por algum momento, ele não se lembra ou ele não sabe e ele fala, não, você não sabe o que você está falando. Sim. Uma vez eu participei de uma reunião, né, numa outra empresa, onde ele estava num cargo acima que eu e ele me perguntou uma situação que estava acontecendo na reunião. E aí eu expliquei, ele falou, me explica isso. Eu expliquei, ele falou, então tá bom, daqui a pouco eu deixo você falar. Aí, quando teve a oportunidade, ele falou exatamente o que eu tinha explicado para ele. Deu espaço. E aí ele olhou pra minha cara e fez assim, ó. Tipo assim, espera aí. Então, ele não teve a hombridade ou a humildade de falar que, olha, de me puxar para aquele ponto. Ele poderia ter realmente aberto como ele fez, né? Sim. Mas ele não deu créditos de que ele só tinha aquela informação porque eu estava ali para dar, sabe? Sim. Pelo menos mencionar, o mínimo. Mencionar, exato, é o mínimo. o mínimo ali. E você, qual é a sua dica? O que você diria para uma mulher para ter coragem, tem medo de denunciar, ou, né, casos até mais graves, né? Sim. No caso, qual é a sua dica, assim? Eu acho que é importante o falar, né? Acho que a pessoa ela tem que se preocupar e ter amor próprio com ela, né? Porque se eu não falo, eu tô me ferindo, né? Então, se eu fico ferida, eu não consigo depois dar o meu melhor, né? Certeza. Eu fico realmente me diminuindo porque alguém não foi respeitoso comigo. Então, precisa ser dito. Mesmo que alguém fale, ai, mimimi, né? Hoje tem muito essa questão de mimimi. Sim. Mas é necessário ter que falar. Então, o se proteger, se colocar em primeiro lugar. Isso daqui eu permito e esse daqui eu não permito. Então, desculpa, eu vou ter que falar
falar e vou ter que dar um basta. Com certeza. Eu ensino isso pra minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos, então tem que falar pra ela assim, você pode ser o que você quiser. E aí as pessoas não podem definir quem você é ou por que você é. Então você tem que pôr limite. Ter medo do que fulano, Beltrano vai achar, né? Denuncia, É um se problema proteja dele, e é do que ele isso. vai achar. É isso. Exato. Exatamente. E assim, você falou muito nessa questão de se proteger também, né? Que tem muito a ver de se cuidar. Né, do autocuidado também. E você também falou sobre que você tem que se provar o tempo todo, que isso é cansativo. Então, quais são as formas que hoje você tem para realmente cuidar de você mesma, né? De você se proteger, de se cuidar. Isso eu falo não só psicologicamente, mas alguma atividade. O que você faz, assim? Quais são as suas técnicas de cuidar de você mesma? Sim. Quais são? Eu acho que primeiro é saber falar não. O não é necessário, né? Exato. Então, é importante você saber qual de fato que é o seu limite. Porque uma pessoa que ela faz tudo pra todo mundo, não é legal. Porque a partir do momento que você falar não pra aquela pessoa, ela não vai entender. Ela não vai compreender. Mas como assim? Você sempre falou, você sempre fez e agora você vai falar o não? Então, é importante primeiro é esse cuidado. É saber qual que é o seu limite, né? Então, antes eu me preocupava muito de ter que fazer, ter que entregar, tem que ser a super mulher. Exato. E aí a gente acaba se colocando em segundo plano, né? Então, o não é necessário. Eu acho que essa é a principal coisa. Perfeito. Isso até ia trazer uma próxima pergunta, né? Porque aqui a gente fala sobre não ser super heroína o tempo todo. Ninguém tem obrigação de ser super heroína o tempo todo, né? Sim. E qual foi o momento que você pensou? Qual foi o momento da sua vida que você parou para pensar nisso tudo? Tipo, agora eu vou aprender a falar não. Eu não vou ser super heroína, não quero lidar com tudo. Às vezes é bom lidar, né, com tudo, mas nem sempre eu quero. Qual foi esse momento na sua vida? Demorou, viu? Demorou? Demorou muito. Até o momento de eu começar a ter crise de ansiedade, porque eu falava assim, olha, eu sou mãe, por um período, eu me casei, eu tô no segundo casamento, né? Então, por um período, viver só eu e os meus filhos. Tipo, uns 3, 4 anos ali, só eu e eles. Então, você não pode falhar, você não pode demonstrar cansaço. E aí eu comecei a entrar numa questão de saúde mesmo, mental, né? Então eu comecei a ter crise de ansiedade. Isso afetou seu físico, né? Acabou afetando o físico, a autoestima, o convívio com outras pessoas, porque você fica irritada, você não tem paciência com muitas coisas, ainda mais com criança, né? Sim. E aí, quando você para e fala assim, olha, de fato aqui passou do limite, eu preciso, não dá pra fazer isso aqui hoje, tá tudo certo. Vai ficar tudo aqui, amanhã a gente volta e vamos começar do zero. E tá tudo bem, eu não consegui. E você hoje, ainda continua né? sendo super, por isso. Exatamente. Né? Saber reconhecer que até aqui eu fui, se não fiz, tá tudo bem. Amanhã eu volto. E isso, seus filhos já eram mais velhos? Já tinham quantos anos ali, mais ou menos? Não, o Guilherme, ele tinha 2 anos. E recente. a Giovana tinha 12, né? Então, super recente, uns 5 anos atrás. Exato. Ali, né? Faz pouco tempo. E você também já tinha mencionado pra mim que ficou 2 anos, né? Quando foi mãe, você ficou 2 anos ali afastado do mercado profissional para cuidar dos seus filhos, para se dedicar aos seus filhos, né? Isso foi super importante, acredito, para você. Sim. Tanto pessoal quanto profissionalmente também. Porque eu queria entender qual o momento da maternidade, o que a maternidade, de fato, te ensinou que você leva até pra sua vida profissional, né? Tá. Qual foi o aspecto ali da sua maternidade que te ensinou? Que me ensinou resiliência. Com certeza. Porque ser mãe é ser resiliente, né? Então isso me ajudou muito. Me ajudou muito a ter coragem, né? Olha, que incrível. Você começa a esquecer um pouco de que a vida, de fato, eu falei, parece contraditório, né? De você se amar, colocar em primeiro lugar. Mas é você saber que também olhar pro próximo é importante. Sim. Né? Saber que quando você se torna mãe, você fala assim, eu tenho um ser que depende única e exclusivamente de mim. Então, te faz olhar diariamente pra você. O que eu tô fazendo? O que tá agregando na vida do outro? Eu tô sendo uma boa pessoa? O que eu falo, né? Porque às vezes a gente, quando é jovem, tem mania de falar, eu falo o que eu quero mesmo. Né? Mas o que eu quero, o quanto vai afetar na vida da outra pessoa? Vale a pena? Né? Isso vai agregar ou vai diminuir? Exato. Né? Eu acho que essa palavra, você se guarda mais, né? Tipo, além de você começar a lidar melhor com as pessoas, você também se protege, acaba
se guardando de, às vezes, convenientes que não precisa Que não passar. precisa. Aí você fala assim, Né? o que eu quero? Eu quero paz. Exato. Sabe, Tá você vai certo. começar a escolher quais são as batalhas de fato que você quer travar, sabe? Perfeito. E a gente também tem um fantasma que assombra todo mundo. Não só mulheres, mas principalmente mulheres, que é a síndrome da impostora, Sim. né? Eu acho que essa síndrome, a gente carrega ela desde novinha, né? E aí eu quero saber que momento da sua vida, qual foi um momento específico da sua vida, pode ser atual, ou que você passou, que essa síndrome bateu na sua porta. E como você lidou com isso, né? Ou como você lida com isso? Quando eu entrei aqui, né? Quando eu entrei na Entrepay, acho que tive muito dessa síndrome de impostora, né? Sério? Isso foi quando? Há um ano. Há um aninho. Há um Super ano. recente. Porque assim, quando você muda de companhia, né? Eu mudei de companhia e eu mudei também com o que eu trabalhava, né? Então, sempre foi área comercial, trabalhava também numa outra adquirência, mas o produto era outro. Então, quando você entra num lugar onde a maioria ou todos já dominam sobre aquele negócio... Ou você acha que domina. Ou que você acha que domina e você tá chegando... Sim. E aí você olha e fala, não vou conseguir. Nossa, o que eu fiz, né? Eu tava lá no conforto, tava legal, todo mundo já conhecia meu trabalho e agora eu tô migrando para uma área que é totalmente nova. Será que eu vou conseguir? Aí você começa naquele será, eu não sou capaz. E até a hora que você fala, opa, querida, não dá para você sentar nessa cadeira. Sim. Né? Então você tem que levantar, chacoalhar e falar, olha, você tem 2 filhos para criar, filho. Agora você veio aqui, você vai ter que fazer. Você se vira, né? Mas diariamente eu acho que a gente tem essa péssima mania de se sabotar sempre, né? De achar que não é pra mim, eu não sou capaz disso daqui, isso aqui não dá, Sim, né? sempre vem o pensamento antes, né? Eu não consigo. Mas Exato. claro que consegue. Você tá aí, ó. Quanto tempo você tá na Entrepay? 1 ano, né? Um ano e tá... Tá aí, gente, arrasando, divando. Está aprendendo. divando, né? Eu também tive essa crise, né? Porque eu sempre trabalhei ali no mercado financeiro também, mas eu passei por diversos setores ali do mercado financeiro, né? E aí, quando eu vim pra Entrepay também, vim pra adquirente, que é uma coisa meio complexa de entender, né? O que é adquirente, o que é isso. E assim, eu tô 1 ano e meio também, tô pegando. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. É isso, inclusive com vocês, assim. Eu vejo você atuando na área comercial, fico... Fala, gente, ela sabe tudo. Mas aí, com certeza, você deve pensar isso também de outras pessoas, Exato, de outras né? pessoas. E aí, a gente se boicota por conta disso, né? Muito. Agora, vamos fazer um joguinho super rápido. Tá. Ping-pong. Eu falo e você volta comigo assim, sem pensar muito. Tá bom. Tá? Vamos lá? Uma liderança doce ou uma firmeza sem filtro? Uma firmeza, sem filtro. Sem filtro, né? Às vezes é bom, às vezes é bom. preciso. Tomar a frente ou delegar com confiança? Tomar a frente. Às vezes, eu também. Às vezes, sem querer, a gente toma a frente, né? Sim. Planilha organizada ou um mural cheio de post-it? Ai, um mural cheio de post-it. Organiza melhor ali, visualmente. Organiza melhor. Um dia de spa ou um dia de quebrar tabu, quebrar o sistema? Eu acho que quebrar o sistema pra mim seria legal. Mas às vezes um dia de spa também é spa, essencial. Né? E agora, pra gente ir pros finalmente, a gente tem o quadro Dica dela. Que eu preciso que você me indique. Ou um filme, uma música, ou até mesmo um conselho. Fala pra mim, olha ali pra câmera e fala a sua dica. Pode ser 2? Com certeza! Então tá bom. Eu vou mandar 2. São 2 indicações de livro, tá? Então, como eu sou cristã, eu gosto muito do filme, de um livro, que é O Poder da Oração, tá? Então, nesse mundo tão corrido, é importante a gente ter a nossa fé em dia. E é um livro que ele não fala de religião, ele não fala de igreja, ele fala de fé. Ele fala de qual é o poder que você tem de parar tudo e falar com Deus, o Criador. Então, ela é maravilhosa, ela mostra o quanto você consegue passar por depressão, por situações, de aprender a falar o não, de saber o que você merece. Então, esse livro é sensacional. E tem um que chama Mulheres Poderosas, que aí é voltado realmente ali para o mercado de trabalho. Quem você é no mercado de trabalho, até onde você consegue, qual que é o seu limite. É aquela questão de falar assim, eu posso ser o que eu quiser. Né? Então, esse livro é sensacional. Perfeito, amei, já tá anotado, já vou ler também esses livros. E agora vamos encerrar esse episódio com a Vanessa, que foi incrível. Falamos um pouco sobre um assunto super importante, que foi a negritude no mercado de trabalho e a mulher, né, dentro desse mercado, sobre cuidar de si,
né? Saber falar, não, isso foi super importante. Então, eu agradeço super. Obrigada. Gente, sigam a Entrepay nas redes sociais para vocês acompanharem os próximos episódios com mulheres tão incríveis quanto. E também siga a Vanessa aí no Instagram. E até o próximo episódio. Até mais! Obrigada, mãe!